Vamos encarar a realidade. Depois que a luta começou, aquilo virou um inferno. Com o grito dos cavalos e dos homens, o choque do aço, o chão escorregadio de sangue, tripas e membros. Além dos guerreiros, muitas outras pessoas tinham um papel vital na máquina de guerra medieval nos campos de batalha da Europa. Vamos voltar no tempo e observar soldados, homens, mulheres e crianças que acompanhavam os exércitos medievais. Onde encontramos colonos, veterinários e pajens. Bem-vindo ao Medieval Madness. Um pesadelo de logística. Podemos imaginar o número de pessoas e a logística necessária para manter um exército medieval. Ao ler as crônicas de Ingrand de Monstrelet, escritor francês do século XV, vemos como os flamengos marcharam para o cerco de Calais. Monstrelet observa que eles foram acompanhados em várias etapas da marcha para o sul por outros soldados e, em certo momento, abre aspas, alojaram-se perto de Gravelines. Nesse momento, foram acompanhados pelas forças de Bruges, Ypres, França e outras cidades da Flandres, formando um belo acampamento. As tendas eram organizadas conforme as cidades de origem, criando uma bela visão que de longe parecia uma grande cidade. As carroças eram inumeráveis para transportar as tendas, bagagens e suprimentos. Havia também um grande número de camponeses para arrastar as colubrinas e outros engenhos de guerra. Fim da citação. De fato, quando um exército marchava, uma força militar se assemelhava a uma cidade. Um acampamento com 25 mil soldados e seguidores teria população maior que Bordeaux, Turim ou Estrasburgo. Nos Países Baixos, um exército e seu séquito de Den Bosch totalizavam 5.519 pessoas, mas só 3.000 eram soldados. 3 pastores de Burgen. Opezum observou que o exército de Flandres tinha tantos seguidores atrás dele. Nunca se viu uma cauda tão longa e um corpo tão pequeno como nesta citação. Era um exército pequeno, mas com tantos carros, bagagens, cavalos, colonos, criados, mulheres, crianças e ralé, que superavam em número o próprio exército. O que você está vendendo? Suturros? Esses homens eram comerciantes que acompanhavam o exército, vendendo provisões, comida, roupas e equipamentos úteis aos soldados. Mesmo com comida e rações em abundância, os suturros ofereciam carne ou vinho melhores para soldados exigentes com dinheiro. O exército de Flandres permitia apenas 3 suturros por companhia de 200 homens. Muitas vezes havia mais, e eles podiam contar com carregadores e cocheiros próprios. Os suturros costumavam permitir que soldados pegassem mercadorias a crédito, cobrando apenas quando eram pagos. Mulheres eram vistas como perigosas entre campanhas de homens, mas os soldados precisavam de apoio, e muitos seguidores do acampamento eram mulheres. Sim, onde havia homens, havia trabalhadoras do sexo, cujo papel era aceito pelas autoridades para manter os homens felizes. Se o número fosse controlado, talvez de 4 a 8 trabalhadoras do sexo para cada 200 homens, desde que se mantivessem saudáveis. Uma epidemia de doenças sexualmente transmissíveis no exército era longe do ideal. Muitas tarefas eram vistas como trabalho feminino em tempos de paz. O trabalho de lavanderia era uma das tarefas que os homens consideravam pouco masculinas em qualquer circunstância. Convenhamos, as roupas dos soldados deviam ser nojentas, cheias de sangue, suor e outros fluidos. Elas deviam feder e provavelmente estavam infestadas de todo tipo de parasitas também, mas roupas eram caras, então era preciso limpá-las e consertá-las se possível. Consequentemente, o trabalho de costura era outra tarefa realizada pelas mulheres, já que camisas e peças de linho precisavam ser costuradas e remendadas. Cuidar dos enfermos era visto como tarefa feminina, pois homens eram considerados incapazes para isso. As ataduras também eram lavadas e reutilizadas. Se houvesse uma fonte de água corrente, o tecido era primeiro esfregado, seja com cinzas ou pedras, e depois enxaguado. No entanto, se não houvesse, então a água disponível era usada e reutilizada. Não era um trabalho nada fácil. Muitas das mulheres eram viúvas ou pessoas enfrentando uma vida de extrema pobreza, mas algumas eram esposas dos soldados que se juntavam ao acampamento
especialmente durante os meses de inverno, junto com seus filhos. Cozinhar, embora não fosse necessariamente considerado um trabalho feminino, era frequentemente realizado pelas mulheres do acampamento. Elas também faziam trabalhos mais pesados, como coletar lenha, cavar valas defensivas ou montar canhões em terrenos difíceis. Mulheres e crianças ajudavam a carregar equipamentos como roupas extras, cobertores e panelas em mochilas ou em trenós que puxavam atrás de si. Isso permitia aos soldados carregar e usar suas armas quando necessário. Uma das tarefas principais de mulheres e crianças era o saque, não só dos corpos no campo de batalha, mas também das cidades e vilarejos ao redor. Podendo se manter afastadas dos perigos imediatos da linha de frente, as mulheres geralmente ficavam responsáveis por qualquer pilhagem e aguardavam em segurança para os homens. Assim que a luta terminava, no campo de batalha, mulheres e crianças preparavam os mortos para o sepultamento. Veja um homem cuidando de um cavalo, ferradores e falcatores. Antes de um exército ir à guerra, os cavalos já eram preparados. Diversos tipos de montarias eram usados. Cavalos de carga, burros e mulas transportavam equipamentos, enquanto cavalos de tração puxavam carroças com canhões ou comida. Além dos destriers, cavalos de batalha montados por cavaleiros e homens de armas, alguns levavam mais de uma montaria. Sir Walter Belchamp e seus 2 filhos levaram pelo menos 8 cavalos de batalha na campanha escocesa de 1298 como símbolos de seu status e força. Os exércitos avançavam mais rápido que seus suprimentos e alimentar os cavalos foi difícil na campanha de 1298 na Escócia. Alimentar os 3.400 cavalos de guerra exigia cerca de 20 toneladas de grãos diários, pois cada um consumia meio alqueire de aveia, sem contar os outros cavalos de transporte e apoio. Os exércitos móveis dependiam dos falcotors. Eles eram basicamente trabalhadores que recolhiam a grama e forragem das áreas próximas para alimentar os cavalos nos alojamentos noturnos. Os xerifes locais também reuniam muita aveia e forragem, deixando-as em vários pontos ao longo da rota. Os suprimentos eram vulneráveis a emboscadas, deixando homens e cavalos frequentemente sem comida. Registros mostram que os cavalos sofriam nas campanhas por falta de forragem, principalmente no inverno. Às vezes, soldados famintos precisavam comer seus próprios cavalos. Cronistas como Jean Lebel e Jean Froissart relatavam frequentemente a perda de cavalos por fome ou ferimentos em combate. Na campanha de Werdel, em 1327, durante a Primeira Guerra de Independência da Escócia, Froissart relatou que os cavalos ficaram sem comida, pois soldados não tinham aveia nem forragem. Passaram a noite e o dia anterior só comendo folhas e ervas. Cavalos feridos em combate recebiam cuidados médicos imediatos, se possível. Cavalos de guerra eram especialmente caros. Além de combatentes treinados, os marechais também tratavam cavalos doentes e feridos como veterinários. Os animais eram retirados do campo de batalha e levados ao comboio de bagagens, onde veterinários medievais cuidavam deles, algo avançado para a época. Com base em estudos de especialistas em medicina equina, como o italiano do século XII Giordano Ruffers, da Calábria. Apesar das adversidades, muitos cavalos de guerra eram salvos, retirados de áreas perigosas e levados para bases seguras. Grandes esforços eram feitos para protegê-los. Registros indicam que, durante as lutas de Eduardo II contra os escoceses, cavalos feridos eram levados a York para descanso e tratamento. Embora alguns morressem no caminho, outros se recuperavam o suficiente para voltar ao serviço. Trabalhos, pois, os meninos desde cedo, por volta dos 7 anos, os meninos aristocratas eram enviados para servir nas propriedades ou nos castelos de outros nobres, cavaleiros ou governadores. Antes, eram educados pelas mulheres da família, aprendendo alfabetização e etiqueta. No posto, o pajem servia ao mestre e realizava tarefas como levar mensagens e limpar roupas e armas. Em troca, recebiam cama, alimentação, educação e treinamento em armamento, tiro e equitação, usando cavalos de madeira para praticar com a lança. Certamente havia meninos no exército inglês na Batalha de Azincourt, pois quase todos os homens de armas do Conde de Oxford tinham um pajem.
Ao se alistar para retornar de Calais à Inglaterra, Henrique, conde de Somerset, serviu com o padrasto, duque de Clarence, aos 14 anos, segundo Jean Froissart, o príncipe João de Gaunt, filho de Eduardo III, teve seu primeiro contato com a guerra na Batalha de Winchelsea em 1350 aos 10 anos. Para a nobreza, tudo girava em torno de preparar seus futuros líderes para a inevitabilidade da guerra. Enquanto jovem, o papel de um pajem no campo de batalha geralmente se limitava a ajudar seu senhor a se vestir e reunir suas armas. Em cercos, esperava-se que fossem proficientes no uso da besta, um dos poucos dispositivos adequados para um jovem, porque podia ser usado a longa distância sem contato direto com um inimigo adulto. E não exigia muita força, pois a corda era posicionada por alavanca ou manivela. O protocolo militar medieval via atacar meninos como atitude inadequada, mesmo em batalha. Na Batalha de Azincourt, em 1415, circularam rumores de que os franceses mataram todos os meninos. Então, o rei inglês, Henrique V, ordenou que todos os prisioneiros franceses tivessem suas gargantas cortadas em retaliação. Isso não foi citado em fontes contemporâneas, apenas mencionado por Polidoro Virgílio em sua Anglica História, de 1513, cerca de 100 anos após o evento. Mesmo assim, Shakespeare usou essa ideia em sua peça histórica. Henrique V, onde um capitão galês diz: matar prisioneiros e saquear bagagens é contra as leis da guerra, um ato arrogante e uma grande canalice. O campo de batalha medieval tinha uma hierarquia complexa, com príncipes, senhores, cavaleiros, arqueiros, infantaria e muitos seguidores de acampamento. Sem eles, as forças não teriam sobrevivido. Apesar do reconhecimento, eram frequentemente acusados de pressionar os recursos do exército. Afinal, cada pessoa extra acompanhando era mais uma boca para alimentar. No entanto, eles não apenas forneciam serviços essenciais aos soldados, mas também ajudavam a aumentar o moral deles, algo que era crucial para o vencedor em qualquer campo de batalha medieval. Obrigado por assistir a este episódio de Medieval Madness. Se gostou, inscreva-se no canal, temos vídeos novos toda sexta-feira. Espero que todos estejam tendo um ótimo início de ano novo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!